Então, nós estamos em Gênesis 11, final de Gênesis 11 ainda. Nossa última aula foi sobre, ainda, já entramos um pouquinho, né, nessa introdução. A gente tem visto que Gênesis tem essas divisões, que não são as divisões dos capítulos. Então, Gênesis 26 fala que terá, essa tradução aqui tem um acento no A. Tem algumas Bíblias que não tem acento, seria Tera, outros têm Terá. Mas o nome, eu não sei qual que seria a pronúncia certa, né? Mas vamos chamar de Tera. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Então, isso, na verdade, é o último versículo, versículo 26, é o último versículo do que nós estamos chamando de livro 5. Seria a quinta sessão, né, de Gênesis. Na última aula a gente explicou tudo isso, então está anotado em algum lugar. E aí 27 começa uma nova, seria os capítulos, né? A gente chama de livro, mas seria os capítulos de Gênesis, né? Os capítulos originais. Só que esse capítulo é muito longo, né? Até agora assim, tem sido 2 capítulos. Esse último foi curtinho, começou no capítulo 11, versículo 10. Essas são as gerações de Sem. E aí ele terminou no versículo 26. Aí começa uma nova sessão, que todas as vezes em Gênesis que fala assim, estas são as gerações, depende da tradução, né? As gerações, ou origens, ou essa é a história, né? Aí introduz um novo capítulo, e esse capítulo vai até o final do capítulo 25, né, na nossa Bíblia. Então, a história, aqui fala assim, essas são as gerações de Tera, mas na verdade é a história de Abraão, né? Tera foi o pai de Abraão, menciona Tera nesses versículozinhos aqui do final do capítulo 11, mas a partir do capítulo 12 é tudo Abraão, 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 Abraão. Então, é a história, então nós estamos iniciando esta história de Abraão. Então, se você quiser acompanhar no esboço, eu queria só falar algumas coisas rapidinho. Na aula passada, a gente já falou um pouquinho sobre essa transição. A transição, nós estamos chamando, sim, da transição do universal para o particular. Então, se vocês conseguem enxergar, aqui em cima tem essa linha do tempo que a gente sempre usa. Essa linha aqui é bem simplificada. De Adão até Abraão são 2000 anos, de Abraão até a primeira vinda de Jesus são 2000 anos, aproximadamente, né? Isso aí é uma aproximação. E de Jesus até a segunda vinda, que não sabemos quanto tempo, né? 2000 e alguma coisa, né? Se você quiser ser mais correto, você põe 2000 como uma interrogação no final, porque a gente não sabe quanto tempo vai ser. Isso aqui é tudo arredondado. Isso aqui não são datas exatas, né? Mesmo a partir mais ou menos do tempo de Davi, 1000 anos antes de Cristo, um pouquinho depois, pela arqueologia eles conseguem definir as datas bem mais. Agora, Abraão, por exemplo, eles não sabem, é mais ou menos 2000, mas ninguém sabe. Aí sabe quando faz as pesquisas, né, 2% a mais ou a menos? Esse aqui é 100 anos a mais ou a menos, assim, é uma aproximação bem maior, né? Não sabemos exatamente. Moisés, a saída do Egito, também não tem uma data muito precisa para isso. Mas esse primeiro período de tempo que nós finalizamos, agora que nós estamos iniciando o segundo período de história, né? Então, nós fizemos Adão até Abraão, e eu queria, assim, dar uma ênfase bem forte nisso hoje, nesse início, porque essa mudança na Bíblia, você quase não percebe, né? No meio do capítulo, os nossos capítulos aqui, né, no capítulo 11 fala de Sem, depois fala de Tera, depois começa Abraão, e é uma continuação da história, mas eu quero que vocês percebam comigo, na nossa Bíblia, esse outro
período que muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, todo mundo sabe que quando termina esses 2000 anos de Abraão até Jesus, é uma mudança muito forte, que a gente chama da velha aliança e a nova aliança. E eu queria colocar para vocês que essa mudança que nós estamos vendo aqui é semelhante. Está no meio do livro de Gênesis, mas é uma mudança semelhante. Durante a aula hoje, acho que vocês vão perceber isso com clareza, mas eu quero colocar algumas coisas aqui para vocês pensarem. E esse momento histórico de Abraão é fundamental na Bíblia inteira, é uma mudança tão forte. A gente, se comparar assim, se termina o Antigo Testamento e veio Jesus em carne, nada se compara com isso. Então, né, eu não estou querendo colocar ninguém a par de Jesus, mas em termos do rumo da história, em alguns sentidos, porque nós dizemos que a história da redenção começa com Abraão. Então, esse momento histórico, num certo sentido, é mais dramático do que a vinda de Jesus. Não no sentido do peso de quem Jesus é, mas no sentido de que mudou o rumo da história. Então, Adão é a criação, é o primeiro homem, né? É uma data super importante. Abraão é uma mudança total de rumos da história. Jesus, a primeira vinda, é uma mudança total. Agora, a maior mudança de todas vai ser a segunda vinda, porque a segunda vinda realmente vai colocar um final à história como nós conhecemos, vai iniciar uma era totalmente nova. Mas cada um desses momentos que eu estou colocando aqui são momentos históricos muito importantes, ok? Então, eu não vou gastar muito tempo nesse primeiro ponto aqui, então por isso que eu queria que vocês acompanhassem no esboço, porque só vou mencionar esses pontos, alguns aspectos aqui a gente falou na última aula, então eu só coloquei aqui para a gente lembrar. Então, a primeira coisa, estou querendo colocar assim, a importância de Abraão no plano de redenção. Ele é o começo, é nesse momento que as coisas mudam. Até esse tempo, tudo que Deus fez foi em relação ao universal, a todo mundo, né? Toda a humanidade. A partir de agora, a história passa a tratar de um povo, de uma nação. Então, no primeiro item, a gente colocou, né, a cronologia. Segunda coisa que eu queria que vocês observassem, nem vamos abrir lá, mas a segunda coisa é que, no Novo Testamento, que na sequência que nós temos, Mateus é o primeiro livro, então, quando inicia o Novo Testamento, primeiro versículo de Mateus, alguém lembra o que está escrito lá? Primeiro versículo do Novo Testamento. O Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, no primeiro capítulo do Novo Testamento, é a introdução de Jesus Cristo, a vinda de Jesus, mas ele relaciona Jesus, ele não entrou, e isso, gente, por um lado, é muito óbvio você falar, a história da Bíblia não começa em Mateus, né? Quando uma pessoa se converte, o que você fala com ele geralmente? Sim, você tem que ler a Bíblia, mas não começa em Gênesis, começa em Mateus, né? Muitos falam assim, começa em João, outros falam assim, começa em Marcos. Tem muitos missionários que traduzem a Bíblia para essas línguas né, que eles nem têm nada escrito da Bíblia. Você sabe qual que é o primeiro livro da Bíblia, geralmente, que eles traduzem para a língua de alguma tribo indígena? O primeiro livro da Bíblia que eles traduzem é Marcos, que ele é mais curto e ele é mais dramático, né? A história de Marcos, assim, só tem 16 capítulos, e Marcos, assim, é tudo, né, assim, não tem genealogia no início, né, já vai direto ao ponto, então, assim, é o primeiro livro que eles leem. Mas eu só estou falando, assim, isso eu não acho errado.
esses dias eu vi alguém pregando, assim, tentando mostrar isso que eu estou mostrando aqui, que a história da Bíblia começa lá atrás, e se você está lendo uma história, e o capítulo mais fascinante da história é o capítulo 35, sei lá, você vai começar a ler o livro no capítulo 35? Não, para você entender uma história, você tem que começar no capítulo 1. Então, essa pessoa que estava pregando, ele falou assim, está errado, não é para ensinar os novos convertidos a ler Mateus ou Marcos, é para começar em Gênesis. Eu não acho que está errado você falar com alguém para começar né, lendo já inicialmente sobre Jesus, os evangelhos. O que é errado é nós, na igreja, anos e anos na igreja, e a gente não tem muita noção, a gente conhece as histórias, todo mundo sabe as histórias do Velho Testamento, algumas delas, mas nós não entendemos como essa história faz parte do plano de redenção. Então, o errado é nós permitirmos que anos e anos, o novo convertido começar lendo alguma coisa sobre Jesus, não é errado, mas em algum momento, agora você já sabe quem é Jesus, você aceitou Jesus, você quer servir Jesus, agora vamos entender quem é Jesus. Onde nós vamos começar? Nós vamos começar em Gênesis, nós vamos realmente ver a história. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas, então, Mateus, ele começa a genealogia com Abraão. Então, esse é um ponto muito importante, talvez você nunca parou para pensar isso, né? Que Mateus, eles fazem, né, uma separação. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, né? João escreveu para gregos e para todo mundo. Enfim, assim, então, eles separam um pouco os evangelhos. E Mateus realmente, sim, ele tem muita coisa para judeu, porque ele cita muito, sim, isso foi feito para cumprir as profecias e tal. Então, Mateus, ele apresenta o Messias como aquele ele é descendente de duas personagens importantíssimas no Antigo Testamento, que é Abraão, então ele faz parte da nação de Israel, e ele é filho de Davi, porque ele veio como descendente de Davi para sentar no trono de Davi. Então, e hoje, assim, a igreja fala isso, Jesus, filho de Davi, e a maioria das pessoas não tem noção nenhuma da importância que isso tem dentro da história, né? Então, agora, Lucas, só para a gente entender, Lucas é que os dois evangelhos que colocam uma genealogia de Jesus são Mateus e Lucas. Os outros, né, Marcos e João, não falam. João já pega Jesus lá da eternidade, né, filho de Deus e tal, sim, porque João mostra que Jesus teve sua origem em Deus, né, ele tem um enfoque diferente. Agora, Lucas, em Lucas 3, tem a genealogia de Jesus, ele volta para Abraão, mas ele já volta para Adão. O que é interessante que Lucas está mostrando que Jesus faz parte daquela linha, desde Adão. Então, isso nós falamos na aula passada também, né? A gente mostrou que tem uma linha de descendência que a Bíblia vai seguindo. Mas Mateus coloca isso muito importante. Então, Abraão é um dos pontos que a gente tem para falar da importância de Abraão. O item 3, no esboço, a gente falou sobre isso na aula passada, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas, assim, só lembrando, então, que os primeiros 11 capítulos de Gênesis, e olha, assim, qual a importância que Deus dá, porque aqui nós temos dois períodos semelhantes. Eu ia falar assim, que esse período aqui, de Adão até Abraão, pelas genealogias na Bíblia, dá 2000 anos, mas nós temos muitos indícios, assim, na verdade, ninguém sabe quando que foi o primeiro homem, e é mais do que provável, quase certeza, que passou um período muito maior do que 2000 anos, tá? Mas esse número de 2000, de acordo com as genealogias, é simbólico, é significativo. 2000 anos aqui, 2000 anos aqui, e tem aquela ideia que se 1000 anos é igual a um dia, quantos dias vai dar até a volta de Jesus? Cada 1000 anos é um dia,
Então, nós temos 6 dias, como tem 7 dias na semana, o milênio vai ser o 7º dia, né? Então, é bem significativo isso também. Agora, na realidade, o período de tempo aqui deve ser bem maior. Mas olha só, o Velho Testamento inteiro trata desse período aqui, de Abraão até Jesus. Só os primeiros 11 capítulos de Gênesis tratam desse período dos primeiros 2.000 anos. Então, qual que é o interesse na Bíblia? A parte universal ou a parte particular da história, né? E isso, ao mesmo tempo, é interessante, mas é um problema. Para a mente humana é um problema, né? E é por isso que eu quero falar um pouquinho sobre mais um pouquinho. Na aula passada a gente já falou bastante sobre essa questão de universal e particular, mas eu quero falar mais um pouquinho, porque é um dos tropeços. É um dos tropeços. Para a mente natural, as pessoas que estudam ciência já ficam todo assim, a Bíblia não pode ser verdade porque o homem e a terra têm muito mais tempo, de acordo com as pesquisas, do que esse tempo de 4.000 anos antes de Cristo. E outra coisa que é um tropeço é pensar, por que, se Deus é o Deus de toda a humanidade, por que a Bíblia praticamente só trata da história de Israel? E por que Deus, durante esse tempo, parece que não se importava com todas as outras nações? Então, isso é um problema muito grande para a mente humana e para nós mesmos é uma dificuldade. Como que a gente entende, como é que a gente lida com isso? Então, quero falar mais um pouquinho sobre essa mudança do universal para o particular. Número 4 aqui na sequência do esboço com Abraão, como vocês sabem, Abraão é o início da história de Israel. E Israel é a chave para a redenção do mundo. Então, isso é muito importante para a gente entender, né, que a partir de agora que nós vamos ter a história de Israel, e é a chave para a redenção do mundo todo. Então, uma parte dessa pergunta, por que Deus só se importava com Israel? Por que ninguém mais no Antigo Testamento, com algumas pequenas exceções, né? Houve algumas exceções, né? Como Ruth, mesmo Jó, não era da nação de Israel, Ruth não era, Raabe não era, né? Então, você tem algumas pessoas que foram incluídas. Tem várias pessoas que faziam parte da nação de Israel que eram de outras nações, né? Quando saíram do Egito, diz que subiu bastante gente assim, que não era do povo de Israel junto com eles, e provavelmente eles acabaram se tornando parte. Não, eles não eram da raça de Israel, mas faziam parte, passaram a fazer parte. Mas, em geral, Deus não tratava com as outras nações. E uma das chaves é quando a gente entende que Deus trabalhou com Israel, porque Israel seria a chave para a redenção do mundo. Então, quando Deus escolheu Israel, Ele não estava dizendo, eu não me importo com os outros. Então, muito importante a gente entender isso. Número 5, algumas dessas coisas a gente já falou, outras coisas, assim, esse aqui eu só estou citando esses pontos aqui como tipo um fundamento para nós da importância de Abraão no plano de Deus. Mas cada um desses aspectos a gente poderia falar muito mais. Mas esse número 5 é muito, muito importante, também só vou falar de passagem, e mais uma vez usando essa ideia de que Jesus veio num ponto, num determinado ponto da história. Em Gálatas, Paulo usa a seguinte expressão: na plenitude dos tempos, Jesus veio. E eu tenho muitas perguntas, né, que não tenho resposta, não sei se um dia vai ter, né, a resposta. Não sei se um dia aqui vai ter a resposta. Mas quando você pega Gênesis 3
o pecado, né, de Adão e Eva, e Deus já deu aquela palavra para a serpente, né, já deu aquela promessa. Mas o filho, a semente da mulher, vai ter guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente, e a semente descendente da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Então ali já tinha, né, é um dos versículos mais chaves, né, logo no começo é a primeira profecia da redenção, que veio nesse primeiro período, mas lembrando que durante todo esse período de Adão até Abraão, Deus não iniciou, gente, aqui na nossa genealogia são 2000 anos, na verdade parece que foram muito mais do que 2000 anos, e quando você pensa, Deus já tinha preparado, Deus já sabia que a única solução para o pecado, para isso que estava acontecendo, que começou a acontecer, né? Porque toda a história que a gente tem nesses primeiros 2000 anos é só aquela queda progressiva, só coisas ficando piores e piores, toda a humanidade se corrompendo, aí vem o dilúvio, mas mesmo isso não resolveu o problema, porque a humanidade se uniu depois do dilúvio para fazer a Torre de Babel. Então você tem uma situação que nesse período não tem nenhum começo. Você tem Enoque que andou com Deus, você tem Noé que andou com Deus, e Deus vai preservando uma linhagem, mas nenhum projeto. Deus não começou o projeto de redenção. Deus começou o projeto de redenção com Abraão. Então não tenho resposta para isso, porque você pergunta, Deus, o senhor já tinha, Deus não estava coçando a cabeça e falando assim, o que eu faço? Eu gosto de falar assim, que Deus falava assim, meu Deus, né? Que eu vou fazer, né? Que eu vou fazer? Deus em nenhum momento ficou sem saber o que fazer. Agora, pensa bem, se ele já sabia o que ia fazer, por que ele demorou? Porque isso trouxe muita maldição, muita tristeza sobre a humanidade. Não tenho resposta para isso. Mas alguma coisa que eu sei é que Deus, o projeto de redenção é dele, foi ele que chamou Abraão. Abraão não era ninguém, ele era daquela linha que eu tracei para vocês na aula passada, ele era daquela linha, Deus tinha uma linha, ele tinha uma linhagem, ele tinha uma descendência, né? Chegou em Noé, depois, né, só tinha Noé, aí depois de Noé tinha 3 filhos, dos 3 filhos, Deus já tinha escolhido Sem teve 5 filhos, dos 5 filhos, um era da linhagem, lá na frente daqueles 5 filhos, também tinha um cara lá que tinha 2 filhos, um era da linhagem, outro não era, então é impressionante, como essa linha, Deus vai seguindo essa linha, mas isso é a escolha de Deus, o projeto é de Deus, mas por outro lado, Deus não faz as coisas sem ser em parceria com o homem. Então, alguma coisa, como ele fala em Gálatas, Jesus veio na plenitude dos tempos, então alguma coisa do projeto de Deus dependia de tudo que aconteceu, de toda essa história anterior, para que quando Jesus viesse, realmente fosse o tempo próprio para Jesus poder vir. Ok? Então, tem muitas coisas que a gente não sabe, mas a gente pega essa linha geral, né, de que Deus tinha um propósito e, na sabedoria dele, não era a hora de começar antes de Abraão. Agora, quando chegou a hora, Abraão, então chamou Abraão, né? Lá na frente Jesus, e agora nós estamos em outro momento, né, que nós vamos dizer, Deus, o que o Senhor está esperando? Né? O que será que está segurando? O que está retendo Jesus? Para que, né? Então, mas Deus tem um momento certo, Ele tem coisas que precisam acontecer. Então, número 5 aqui, é um assunto que poderia falar, acho que de vez em quando a gente vai voltar nesse tema,
Mas, se você não observou, a Bíblia é um livro de histórias, né? Minha filha Eliana gosta muito, assim, quase todas as vezes que ela começa a falar, a dar uma palavra, ela fala assim: eu gosto muito de histórias, eu vou contar uma história para vocês, né? E a Bíblia é um livro de histórias. Você tem algumas partes da Bíblia que não são histórias, né? Tem poesia, Salmos, né? Você tem partes que são genealogias, você tem algumas partes que são leis, né? Leis, normas e tal, mas a parte principal da Bíblia é um relato de histórias, e tanto é que esse propósito meu de fazer esse estudo sistemático, né, eu não estudei Levítico, eu não vou estudar, não vou estudar nessa sequência, não vou estudar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, eu não estudei as medidas do tabernáculo, eu estou estudando somente a história. Por quê? Porque a história é o plano de Deus. Então eu coloquei aqui que a centralidade do plano de Deus e da revelação de Deus é através de narrativa, de história, não de doutrina. Se fosse qualquer um de nós, pelo menos, né, qualquer um não, mas pelo menos alguém com essa ideia assim, mais teológica, mais racional, como é que você ia começar um livro sobre Deus? Né? Você ia falar sobre a Trindade, já viu um livro de teologia sistemática, né? Então, fala sobre Deus, fala sobre o homem, né? Fala sobre anjos, fala sobre criação, assim, mas é tudo doutrina. E a Bíblia tem umas partes que ele fala, né? Tem umas partes que ele explica, mas você vê claramente que é secundário. A centralidade da Bíblia, o coração, o núcleo, o cerne da Bíblia é história. Porque eu estou falando isso agora, nesse momento, porque Abraão é o começo da redenção. Então, como é que nós vamos falar sobre redenção na Bíblia? Nós vamos falar que o homem pecou, já está na história aqui. Mas a história da justificação pela fé, a história que vai dar a base para nosso evangelho, vem de Abraão. E em nenhum momento ele para falar assim: então, espera aí, eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou explicar o que é. Não, ele vai contando uma história. Então, é muito importante entender isso, porque isso é o jeito de Deus e isso traz consequências. Porque Deus não é o nosso evangelho, a nossa salvação tem conteúdo, tem doutrinas importantes, tem coisas assim, não é uma coisa vazia, mas é baseado numa história de uma relação de Deus com o homem. Então, nós tiramos lições da história, mas é a história que comunica as verdades de Deus. Eu não sei se isso impacta você, mas eu acho isso muito, muito forte para a gente entender, porque é uma das coisas que vai contra a nossa maneira humana de organizar as coisas, né, assim, qualquer pessoa que seja professor, que gosta de didática e tal, não é nosso jeito de organizar o conteúdo, né? Não é. Então, isso é muito, muito importante. Ok, então vamos passar para a letra B, porque nós temos bastante coisa aqui pela frente. Então, só vamos lembrar de algumas características desse primeiro período, se nós estamos falando sobre uma transição. Então, vamos pensar sobre algumas características desse primeiro período e como isso vai ser diferente agora. Então, as características da história anterior. O que é a história anterior? Esse primeiro período de Adão até Abraão. Qual que era a característica desse período? Como é que Deus agia nesse período, né? Então, como mostrei naquele diagrama da última aula, se alguém não tem, eu ainda tenho a folha aqui,
Então, depois, se alguém quiser pegar, pode pegar esse diagrama. Eu acho isso, sim, muito importante entender isso aqui, porque isso aqui fala desse primeiro período de história, ainda avança no segundo, e mostra como, no meio de todo esse período de história, Deus está seguindo uma linha. Então, não é nenhuma nação. Agora, daqui para frente, Deus vai seguir uma nação. Mas no primeiro período, que é o período universal, então o que Deus falava com Adão e Eva valia para toda a humanidade, o que Deus falou para Noé era para toda a humanidade. Quando Deus desceu e confundiu as línguas na Torre de Babel, era uma coisa que ia afetar toda a humanidade. Então a ideia assim que esse primeiro período, assim, nós temos poucas histórias, poucas informações, mas tudo que tem são coisas que afetam toda a humanidade, certo? Mas no meio dessa história de toda a humanidade, Deus está seguindo uma linha, uma descendência, porque ele tem um plano, ele não está perdido, ele tem um plano, ele tinha um plano para salvar a humanidade através de Noé, mas ele tinha um plano para chegar desde a sua promessa em Gênesis 3, que tem uma descendência da mulher, tem uma semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, em algum momento, e a gente não sabe o que passa na cabeça de Satanás, né? É muito difícil a gente imaginar. Tem gente que fala muitas coisas absurdas, né? Fala baixinho, senão ele vai escutar e tal, esse tipo de coisa assim. Então a gente não faz muita ideia do que passa na cabeça de Satanás. Mas a gente tem algumas indicações de que, né, porque quem ouviu, para quem Deus dirigiu essa palavra assim, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente? Para quem, assim, o homem e a mulher estavam ouvindo, mas para quem ele falou? Para a serpente. Então era uma palavra dirigida para a serpente, para Satanás. Então Satanás ficou, ele não tem orelha, né, mas ficou com a pulga atrás da orelha, porque ele estava assim, então tem uma semente da mulher que um dia vai ser minha ruína. E quando Jesus veio, os demônios falavam, eles tinham até uma noção que não era tempo. Ele falou assim, por que você veio para nos tormentar antes do tempo? Eles tinham até a noção que tem um tempo. Então, a gente gosta, assim, não sei se é muito correto, mas parece que é mais ou menos essa ideia, sim, de que Satanás, durante toda a história, estava muito preocupado com quem seria essa descendência da mulher, esse descendente da mulher. Então, durante todo esse tempo, ele estava querendo e fazendo tudo possível para corromper a humanidade, para que toda a descendência da mulher fosse corrompida e não fosse a descendência ou o descendente que iria ser a derrota dele, né? Então, durante todo esse tempo, Deus estava preparando, mas não tinha nada ainda, nenhum propósito começando. Então, durante esse tempo, nós temos uma coisa: Deus estava preservando uma descendência, né? Não era o descendente ainda, mas ele estava preservando e ele tinha uma linha de descendência que iria chegar. O que nós temos não era um projeto de redenção, mas o que, assim, na verdade, assim, tem, às vezes, algumas entrelinhas de outros personagens, mas, basicamente, em todo esse período entre Adão e Abraão, tem Abel, que foi morto pelo irmão dele, né? Tem Enoque, que andou com Deus, e tem Noé. Enoque andou com Deus e sumiu. Noé andou com Deus e salvou, mas só a família dele. Então, o que se destaca nesse período são pessoas, até onde a gente tem registro deles, assim, não fala de nenhum defeito, eles eram pessoas puras. Noé andava com Deus, né? Tem pessoas que querem dizer que depois do dilúvio Noé pecou porque ele ficou embriagado, assim, tal, mas eu não sei, eu leio a história de Noé, eu vejo uma coisa meio natural, nunca tinha acontecido, né? Dá a entender que nunca tinha
não tinha vinho fermentado antes, então eu penso que ele não estava errado, porque ele não sabia que ia acontecer isso, né? Mas enfim, assim, são pessoas puras que andaram com Deus, mas eu chamaria assim de uma santidade não transmissível. Eles, né, Enoque não passou isso para ninguém, Noé não passou isso para ninguém, né? Então essa é a característica dessa época, né? Então era uma santidade individual, não transmissível, e era um período em que Deus não estava iniciando o seu trabalho de redenção. E essa pergunta, por que Deus esperou tanto tempo? A única coisa que me vem à cabeça pode ser que a razão desse tempo, porque o que nós vemos, e isso é um princípio que vale até hoje, quando você pensa na história da humanidade, no seu aspecto universal, sempre é corrupto, sempre está indo para pior, pior, pior. Então, essa história que nós temos de Adão até Abraão prova que a humanidade não tem solução em si mesma, e aquilo que né, universal, né, quando você pensa assim, não, né, até hoje tem esses sonhos de que, né, a ONU ou algum tipo assim de influência universal vai corrigir todos os problemas da humanidade. E isso não vai acontecer, né? Então, a universalidade da história não nos leva para mais perto de Deus, ou para uma evolução, ou para uma melhoria, né? As coisas universais, né? A história né? Aí você tem assim tudo que é império grande, unindo, né? Assim, todas as histórias que tem em Daniel, os impérios, todas as tentativas de unir a humanidade, como na Torre de Babel, de unir a humanidade, fazer um império, de fazer um governo, de fazer uma união, de trazer paz mundial, de trazer prosperidade e melhoria, não dão certo. Então, de alguma maneira, eu acho que Deus precisava provar isso, porque, veja bem, a redenção de Deus, se fosse assim, Deus sabe que o homem não consegue. Se Deus já sabe, claro que Ele sabe, por que Ele tem que esperar a gente descobrir? Né? O homem tem muita dificuldade de descobrir isso. Mas se Deus sabe, por que Ele não intervém já? E sabe, quando pai ou mãe pega uma criança pequena, não espera ensinar. Você não vai aprender isso, eu vou fazer por você, eu vou tirar você de uma situação de perigo, eu vou resolver a situação. Mas Deus não faz isso, Ele faz algo para que a gente entenda, para que seja uma parceria. Ele espera, Ele vai pelo caminho mais difícil, mas Ele quer algo, ainda que seja da soberania dEle, Ele trabalha de tal forma que a gente coopere com Ele. Então, a humanidade precisava entender a sua condição de perdição para começar o trabalho da redenção. Nós falamos já um pouquinho, só também aqui eu só vou fazer algumas menções rápidas, que na última aula a gente falou sobre esse primeiro texto. Vamos ler aqui? Vocês estão quase dormindo, então vamos despertar um pouquinho com a leitura. Vamos ler esse pedaço do final de Gênesis 11, versículo 27 em diante. Essa parte aqui é uma espécie de introdução para a história de Abraão. Então, esse aqui vai dar uma espécie de contexto, né? Quem era o pai dele, quem era a família, vai preparar o caminho para a história que começa no capítulo 12. Então, versículo 27, essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. Lembra que quase todas as genealogias que nós temos no capítulo 5, várias que teve no capítulo 11, o padrão da genealogia geralmente fala de um filho só. Fulano gerou Beltrano, aí viveu mais tantos anos, gerou um monte de outros filhos e filhas, mas nem fala o nome, né? Fala um só.
E aí você tem algumas exceções, né? Adão teve 3 filhos, a gente sabe o nome dos 3. Lameque, da linhagem de Caim, teve 3 filhos, fala o nome deles, que era mais ou menos o final da linhagem de Caim. Noé, não fala assim, Noé viveu tantos anos e gerou o primeiro filho, tanto é que tem uma dúvida de quem que é o filho mais velho de Noé. Assim, Noé viveu 500 anos e tinha 3 filhos. Quando que eles nasceram, durante esses 500 anos, a gente nem sabe. Então, aqui também, Tera também, ele, né, toda a linhagem anterior, cada um viveu tantos anos, gerou um filho, mas Tera fala dos 3 filhos, porque vai falar mais da história dele, né? Então, os 3 filhos são importantes. Então, ele gerou 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Aí na sua folha, eu coloquei aí essa relação familiar. Eu só queria, assim, como eu não achei pronto, vocês completem, por favor, para mim. Aí você tem Tera no meio, ele tem 3 filhos. A linha que desce, Naor, a linha à direita, que é Harã, e a linha à esquerda, que é Abraão. E aí você tem o filho de Abraão e Sara, Isaque. Aí você tem Harã, que tinha Ló e uma filha Iscar e outra filha Milca. E eu só queria que vocês completassem para mais ou menos ter uma noção. Aqui nesse texto aqui não fala disso, mas só para vocês saberem a importância de Naor. Então faz uma linha abaixo de Naor e coloca o filho dele que chamava Betuel. Betuel. E abaixo de Betuel, ele fala de 2 filhos que eram Labão e Rebeca. Então, isso é importante na história lá na frente, né? Ok? Então, Naor é pai de Betuel, Betuel é pai de Labão e Rebeca. Rebeca que vai ser a esposa de Isaque, né? Agora, esse diagrama, ele mostra uma das relações. Não sei se vocês estão percebendo aí. Olha aí. Tera tem um filho chamado Harã. Harã tem uma filha chamada Milca. Milca é esposa do tio dela, Naor. Vocês perceberam aqui? Harã devia ser bem mais velho, né? Que ele tem uma filha que pode casar com Naor. Agora, o que não mostra aqui, se vocês quiserem fazer uma linha, Sara, a esposa de Abrão, acho que de certa forma é pior, né? Porque Sara é filha, é meia-irmã de Abrão. Ela é filha de Tera, mas de outra mãe. A mãe de Sara é outra mulher, né? Abraão é filha de uma mãe e a Sara de outra. Então você pode fazer uma linha ligando o Sarai a Tera, porque ela é filha do mesmo pai. Então, olha como essa família ela é muito interligada. E lá na frente, o que vai acontecer? O filho de Abraão, Isaque, vai casar com a prima. Como é que chama isso? Não é prima da mesma linhagem de Betuel, mas é uma prima, sobrinha, como é que fala isso? Prima segunda, sei lá, né? Rebeca, né? E depois Jacó vai casar com 2 filhas de Labão. Então assim, eles casam tudo dentro da família. Então é uma característica bem interessante. Então, voltando aí para o texto, então, versículo 28, Harã morreu antes seu pai Tera, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca. Ela era filha de Harã, que era pai de Milca. Não, isso é bem óbvio, né? Vocês viram? Assim, ela era filha de Harã, que era pai dela, né? Pai de Milca e de Iscar. Essa é Iscar, que a gente não tem mais informação sobre ela. Sarai era estéril. Agora, gente, pensa nessa linha que Deus está seguindo aqui.
Deus está acompanhando uma linhagem, uma linha. Ele vai pegar alguém, e esse alguém não é só alguém como Noé, como Enoque, que vai ter uma história individual. Esse homem que ele vai escolher, que ele já sabe quem é, Abraão, é um homem que tem que ser o pai de uma nação, porque a nação que é um instrumento de redenção para toda a humanidade. Não é Abraão sozinho, tem um descendente de Abraão, que lá na frente é o próprio Jesus, mas não é só Jesus, isso é outra coisa que a igreja muitas vezes perde. A promessa de Deus para Abraão é que ele teria um filho, esse filho é Jesus, pronto, acabou a história, você não precisa de mais nada da história do Velho Testamento, porque Deus escolheu Abraão e fez toda aquela história do Antigo Testamento, que tem umas histórias boas para a escola dominical, tem umas histórias boas para a gente ter inspiração, mas essa história não tem importância para a redenção, não tem muita importância, porque Israel continua tendo um propósito do plano de Deus. Agora, você escolheria um homem que tem uma mulher estéril para esse propósito? Então, isso é muito significativo. Ele coloca isso aqui realmente para entender, né, que Abraão tem uma esposa que é estéril. E aí enfatiza, Sarai era estéril, não tinha filhos. Se você não sabe o que é estéril, aqui vai explicar, né? Não tinha filhos, ok? Tera tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Harã, esse nome, eles foram até uma cidade que tinha o mesmo nome do filho dele, em português. Mas eu descobri que no hebraico, apesar que tem a mesma grafia, a mesma pronúncia para nós em português, mas não é o mesmo nome, é muito parecido, é semelhante, mas tem outro significado, não é o mesmo nome do filho. Assim, o nome da cidade é diferente do nome do filho. Mas eles foram até essa cidade, Harã, e passaram a habitar ali. Os dias de Tera foram 205 anos, Tera morreu em Harã. Então, esse aqui são, na letra B, são os dados familiares e o histórico da saída de Ur dos Caldeus até Harã. Eu não vou me delongar nisso, eu não acho que são as coisas importantes, mas eu gosto até de mostrar, de apontar. Tem algumas dificuldades nessa história, porque tem outros lugares que fazem referência a essa história. Então, eu vou apontar dois conflitos, duas dificuldades. Uma é essa questão da idade do pai, Tera. Aqui fala, ele tinha 205 anos e ele morreu em Harã. Mas aqui não fala especificamente, mas lá em Atos 7, quando Estevão vai relatar lá, logo antes de ser martirizado, ele fez um longo discurso em Atos 7, ele reconta a história de Israel, do povo de Israel. E lá ele fala que Abraão saiu de Harã para Canaã depois que o pai dele morreu. Mas isso aí é uma coisa que dificilmente a gente lê isso aqui, vai passando em frente, a gente não faz as contas, né? Abraão tinha 75 anos, nós não sabemos exatamente quantos anos Tera tinha quando Abraão nasceu, mas se você faz as contas, essa idade de 205 anos seria apenas 2 anos antes de Sara morrer, lá na frente. Então, a probabilidade maior é que esse número aqui foi um erro de cópia, porque alguma coisa está errada, né? Ou Estevão errou, né? Abraão não, porque não teria problema. Abraão foi embora para Canaã, o pai dele ficou em Harã, e
o pai dele morreu lá na frente, né? Muito depois. Isso não teria problema, mas só que Estevão disse que Abraão só foi para Canaã depois que o pai dele morreu. E existe um manuscrito muito antigo que tem o número 145, que seria a idade dele quando morreu. Então, isso aí já não é uma coisa que vai fazer diferença nenhuma para a nossa história. Isso aí é o tipo de coisa que alguém vai dizer, a Bíblia está errada, porque isso aqui não tem lógica, nem não sei o quê. Mas é uma dificuldade. Existem várias coisas assim, no Velho Testamento e no Novo. Existem algumas discrepâncias. Isso não tira a inspiração das Escrituras. Porque os manuscritos que nós temos são todas cópias. Então, alguém pode ter errado na cópia. E outra que esse tipo de coisa não altera em nada o relato principal. Agora, a outra confusão é que os relatos de Atos, de Hebreus 11, falam assim, que Deus chamou Abraão, que olha o que vai ser nos primeiros versículos do capítulo 12. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Em Hebreus fala assim que ele foi sem saber para onde ele ia. Hebreus 11. Né? Em Atos 7, naquele relato de Estevão, fala que Deus falou isso, porque a dúvida é, Deus falou isso de Gênesis 12, depois que ele já estava em Harã, ou Deus falou isso lá atrás, quando ele estava em Ur dos Caldeus. Agora, se ele saiu de Ur dos Caldeus e não sabia para onde ia, por que fala no versículo 31, Gênesis 11, 31, que Tera tomou seu filho Abrão, seu neto, saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Aí parece que eles sabem onde vão. Então, também tem alguns detalhes aqui que são difíceis. Pode ser que Deus tenha falado alguma coisa com Abrão lá em Ur dos Caldeus, e agora ele falou, anos depois, ele falou aqui em Harã de novo. Então, são coisas que a gente não sabe. Deus falou assim, deixa a sua terra, sua parentela, e ele ficou junto com o pai dele. Então, tem alguns detalhes aqui que a gente não tem muita certeza. Uma outra duvidazinha, em Josué 24, fala que quando Deus chamou Abraão, que o pai dele, Tera, e a família de Abraão, que eles serviam a outros deuses, que eles eram idólatras, eles serviam a outros deuses. Agora, em Gênesis 31, tem um lugar que Jacó, eu acho que ele e Labão, eles juram pelo Deus de Tera e pelo Deus de Naor. Então, outra dúvida, assim, quando Deus apareceu para Abraão, ele não conhecia esse Deus, ele não sabia nada desse Deus, ele era um pagão total, ou talvez assim, eles faziam parte de uma cultura idólatra, mas eles sabiam que era Deus. Então, também tem outra questão que tem dúvida, e eu estou colocando isso aqui porque isso aqui, qualquer um que fala que sabe como resolver essas discrepâncias está forçando alguma coisa, porque nós não temos uma resposta exata. Então, estou levantando essas dúvidas, né, para vocês saberem que existem essas coisas, mas que elas não afetam a história, né? Eu acho que a família de Abraão tinha conhecimento de Deus, mas provavelmente eles estavam misturados. Uma outra evidência de idolatria é que os nomes de Sarai, eu acho que Naor, tem alguns nomes que têm muita relação com deuses idólatras, né? Deus da lua, etc. Então, os nomes, eles tiram algumas coisas assim. Gente, eu sei que provavelmente vocês não vão conseguir ver, mas depois você tenta ver aqui mais de perto, mas eu vou tentar explicar esse diagrama aqui, antes de... Já vamos passar adiante e falar agora sobre o chamado de Abraão. Eu só queria assim, mostrar aqui essa tensão
entre o universal, entre Deus tratar com toda a humanidade, o coração de Deus para toda a humanidade, e o particular, para a gente entender os caminhos de Deus e o coração de Deus. Isso é fundamental, mas a maioria das pessoas, ainda que você fale assim, eu sei que Deus chamou Abraão para ser uma bênção para todas as famílias da terra, mas as pessoas não, os próprios judeus e agora a igreja, nós sabemos, Deus mandou ir para todas as nações, para ir por toda a terra, pregar o evangelho, a palavra de Deus tem que chegar a todas as nações, mas mesmo assim, nós temos uma mentalidade de exclusivismo, como se Deus fosse só para nós. Então, eu queria só mostrar isso aqui para a gente tentar visualizar um pouquinho a história até aqui, para a gente entender o plano de Deus. Então, essa primeira parte aqui é Adão. Então, dos filhos dele, ele teve, essa linha azul é a linhagem que Deus está acompanhando. Então, era a linhagem, Abel morreu, então aí veio a sequência através de Sete, Enoque, até chegar em N aqui, que é Noé. E essa linha fecha porque a humanidade estava expandindo, multiplicando, enchendo a terra, mas no dilúvio, essa linha aqui é o dilúvio. Então, fechou toda a humanidade e voltou para uma pessoa só. Então, Deus estava seguindo uma linhagem e não tinha feito nada ainda para salvar toda a humanidade, mas ele estava preservando a humanidade para o propósito futuro. Aí de Noé nós temos os 3 filhos, como expliquei, tem Jafé, tem Cã, tem Sem, tinha 5 filhos, então tem toda a humanidade, então também vai abrindo essas linhas aqui, abrangem toda a humanidade. E aqui, lá na frente, então, T é de Tera, A de Abraão e J de Jacó. Pulando assim, pulei Isaac aqui, mas só para mostrar. Com Jacó, não tem 12 pontinhos aqui, mas faço de conta que tem, com Jacó que sai assim ainda é particular. O que nós chamamos de particular não é uma pessoa só, começa com uma pessoa. Então, durante o resto do livro de Gênesis, Deus está trabalhando só com Abraão, só com Isaac, só com Jacó. Aí Jacó tem os 12 filhos, mas a história que tem em Gênesis é de José, mas a linhagem é através de Judá. Então, mas aí vai formar, através desses 12 filhos, forma Israel. E acho que vocês já viram esse diagrama antes. Qual que é a estratégia de Deus para alcançar a humanidade? A estratégia de Deus é através do particular. Então, Deus está trabalhando, Deus trabalhou durante todo esse período aqui, de Abraão até Jesus, com a nação de Israel, mas não porque ele só amava Israel. Através de Israel, eles tinham que alcançar toda a humanidade. Então, isso é só para a gente deixar bem claro qual que é a relação entre o universal e o particular. Enquanto Deus estava só permitindo o universal, a humanidade só estava caindo cada vez mais. Mas quando ele começa o plano de redenção, ele começa algo que vai ser o instrumento para alcançar toda a humanidade. Ok? Então, vamos lá. Gênesis 12 agora. Bom, então eu gastei bastante saliva para falar que Abraão é o começo de tudo, ele isso tem que ficar bem gravado no nosso coração. Tem muita coisa no Novo Testamento que confirma essa importância. Abraão é o pai de todos aqueles que creem, ele é o herdeiro do mundo. Assim, Romanos fala muito sobre essa importância de Abraão. Então, agora eu vou fazer eu vou chamar a atenção para um outro aspecto aqui. Esses 3 versículos, Gênesis 12, de 1 a 3, talvez seja a passagem mais importante do Antigo Testamento, porque é o começo da redenção, mas ele tem em si a semente, ele tem
contido nesses 3 versículos, ele tem o plano de Deus que todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento vai continuar desenvolvendo isso. Jesus entrou nessa história. Nós não... eu não posso tomar o tempo, mas em Romanos 9, né, que Paulo começa a falar sobre a igreja de Israel, né, Romanos 9, 10 e 11, no início de Romanos 9, Paulo fala assim, que ele gostaria até de ser separado eternamente de Deus, para que, se isso ajudasse Israel a ser salvo. Mas por que Paulo... Eu já vi, a gente já até discutiu isso com outros irmãos. Não, isso é porque Paulo era judeu, né? Se fosse eu falaria dos brasileiros, eu poderia ser separado de Deus por causa dos brasileiros. Não é assim, é claro que era. Ele fala assim, para os meus irmãos segundo a carne. Claro que tinha uma relação de sangue. Mas o coração de Paulo, e aí que... eu vou ler para vocês, se vocês não quiserem abrir lá, mas ele faz uma relação logo em seguida para justificar por que era tão importante ele, por que ele queria, por que seria tão importante, porque eu falo assim, eu nem assim tentando, eu não consigo falar isso, né? Eu posso dizer, Deus, né, eu quero ter um coração para o Senhor, assim, dizer assim, eu vou para o inferno para que outras pessoas vivam, né? Não está no meu coração isso. Gente, isso é muito pesado, mas isso não é simples, como eu estou falando, não é apenas a questão de eu quero que os meus familiares, os meus irmãos segundo a carne, aqueles que fazem parte, não é só por isso. Ele fala em Romanos 9, versículo 4, eles são israelitas, deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, os serviços do templo, que está o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Isso não é apenas uma questão de honra, deles são os patriarcas, então a gente tem que honrar. A questão de Paulo é que essa é a chave de Deus para a redenção. O plano é mais ou menos dizer assim, eu prefiro morrer do que o plano de Deus não se cumprir. Por que eu estou falando isso agora? Porque esse ponto que eu falei há pouco, que nós entramos na história. Nós não somos apenas filhos de Abraão porque a gente tem uma fé como Abraão. Nós somos filhos de Abraão porque nós entramos na história. Nós fazemos parte dessa sequência. Nós não entramos na história de paraquedas. Nós não entramos de repente, Deus fala assim, não deu certo com Israel, eu vou começar outra coisa. Não, nós entramos aí, vai continuar. Romanos 11, ele vai falar sobre o enxerto. Ele vai falar que a árvore que Deus plantou lá com Abraão, essa é a árvore na qual a gente é enxertado. Então, isso é para enfatizar que é uma história, não é só uma doutrina. Não é o caso, né? Não é o caso da palavra de Deus ter falhado, né? É isso, versículo 6? É todo um discurso aqui. Mas assim, nós entramos, mas assim, tem uma coisa chamada teologia da substituição, que a gente toma o lugar deles. Não, nós entramos, nós fazemos parte da história. Então, então voltando para Gênesis 12, eu queria assim, isso a gente vai ter oportunidades para demonstrar isso mais. Tem um livro muito bom sobre isso, que é O Único Rei, não sei se alguns têm,
né, aquele livro Único Rei que a Impacto publicou, ele vai explicar isso com muitos detalhes, dando muitas referências, como essa palavra de Gênesis 12, de 1 a 3, como isso segue a Bíblia toda. Durante todo o Antigo Testamento, essa promessa de Deus a Abraão é o foco, durante todo o tempo, ele está falando sobre isso. E o que não é muito claro para a igreja hoje é que a nova aliança entra nisso também. Nós também fazemos parte dessa história. Então, eu só queria, assim, antes de começar a gente abrir um pouco mais cada versículo, cada parte, eu queria, assim, que vocês entendessem que esse texto, ele é fundamental, ele é a linha da Bíblia toda. Abraão é o começo da história de redenção, então, obviamente, Deus vai seguir essa linha até o fim. Até o fim, essa linha, essas promessas, o que ele prometeu para Abraão, que não se cumpriu plenamente, nunca se completou o que está aqui. Então, se Deus é Deus de promessas, ele ainda vai completar isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre mais ou menos só o que está aqui dentro, depois nós vamos falar sobre um aspecto só. Tá? Vamos ler os 3 versículos. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E aí as traduções variam bastante, mas na minha, por exemplo, fala assim, tu serás uma bênção. Essa frase, até a minha, tem uma nota embaixo, que é o imperativo, se tu uma bênção. É uma profecia, tu serás uma bênção? Sim, tu serás uma bênção, mas na verdade isso é uma ordem, se uma bênção. Abençoarei, versículo 3, os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então, como está no esboço aí, esses 3 versículos, eles podem ser separados assim. Tem uma ordem, Deus dá uma ordem, e depois tem 3 promessas. Depois ele dá outra ordem e mais 3 promessas. Eu achei muito interessante, né, em um dos livros que eu estava pesquisando, assim, chamou atenção a esse fato, porque normalmente, né, provavelmente vocês já ouviram isso, normalmente nós separamos, até nesse livro que eu acabei de citar, né, o Único Rei, ele coloca esse texto e fala assim que tem 3 promessas, que Deus vai fazer de Abraão uma nação, que Deus vai dar a Abraão uma terra e que Deus vai fazer de Abraão uma bênção a todas as famílias da terra. Então, isso é muito útil a gente pensar nisso. Mas tem 2 coisas que eu queria salientar. Que na verdade ele não promete a terra aqui. A primeira vez que Deus promete a terra está no versículo 7, do mesmo capítulo. Depois que Abraão chega na terra de Canaã, o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. Então, no versículo 7 é a primeira vez, porque está subentendido no primeiro, né? Mas ele fala assim: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas nesse primeiro ele não prometeu ainda a terra, mas depois ele promete. Então, é correto colocar assim: Deus prometeu a Abraão fazer dele uma nação, Deus prometeu a Abraão que ele teria uma terra, e Deus prometeu a Abraão que ele seria uma bênção a todas as nações da terra. Essas 3 coisas, né, que eu acabei de falar, que esse texto aqui percorre todo o Antigo Testamento e o Novo também, e é o plano de Deus para a redenção, e Deus nunca se apartará disso, é o que ele prometeu. A gente entra nisso pelo Evangelho, Paulo explica isso em Gálatas, mas tem algo que precisa acontecer até mesmo com a nação de Israel, porque esse plano dele continua, a redenção da terra. E aqui, gente, eu acho que vocês conhecem bem isso, mas eu vou frisar. A redenção, a salvação, que a igreja, durante os séculos,
reduziu o significado, que é muito verdadeiro e é muito importante. Jesus morreu na cruz para me salvar dos meus pecados, para me levar para a vida eterna. Isso é muito importante, mas nós tiramos isso do contexto e nós não entendemos o que é realmente o plano de redenção. Porque o plano de redenção que ele coloca aqui é um plano para redimir o seu plano original. O que era o plano original no Jardim do Éden? Fazer de toda a terra um lugar maravilhoso e Deus habitar no meio e Deus reinar junto com o homem sobre toda a sua criação e restaurar a criação. Então, a redenção inclui o centro de tudo, que nós caímos, nós pecamos, então colocar a cruz no centro é muito correto. E como falei, pode falar com um novo convertido, com uma criança, ou quem você acha que precisa. Não, leia o Evangelho, não se preocupe com Levítico, não é tempo ainda de pensar sobre isso. Mas em algum momento nós precisamos entrar na história, porque a redenção é uma narrativa, é uma história, e nós precisamos entrar nisso. Então, essa promessa aqui de Deus, ele prometeu: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou dar a você essa terra. E isso aqui vai ser repetido. Nós vamos ver que, na história de Abraão vai desenvolver isso. Isso aqui é o começo. E nós vamos ver como a história de Abraão é uma das histórias mais fascinantes na Bíblia, porque vai nos mostrar como que Deus gera um relacionamento com alguém. Ele faz uma promessa. A aliança não foi feita aqui. Isso aqui não é a aliança abraâmica ainda. A aliança vai acontecer no capítulo 15. Mas depois da aliança, ainda vai ter outra etapa. E lá na frente, Deus vai fazer um juramento. Porque uma aliança, ela pode ser quebrada. Não por Deus. Deus nunca quebra suas alianças. Os homens quebram as alianças. Mas quando Deus faz um juramento, e Hebreus fala isso, por duas coisas, que Deus falou, já não pode voltar atrás. Agora, Deus jurou, não tem como voltar atrás. Então, como que Abraão chegou nisso? Isso é a história fascinante. Então, essas três coisas, elas são fundamentais, mas vamos agora pegar essa ideia que eu acho muito interessante a gente ver. Uma ordem, três promessas. Vê se vocês conseguem achar. O primeiro versículo, então, é a ordem. Qual que é a ordem? Sai da tua terra. E é uma ordem bem completa. Sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, essa é a ordem. Sai de um lugar e vai para outro. E também só um pequeno parênteses aqui, quando a gente fala assim, a fé de Abraão. Claro que a fé de Abraão nós vamos entender durante muitas partes da história. O que é essa fé de Abraão? Mas aqui já começou com fé, porque para você sair, abandonar tudo e vai para um lugar desconhecido, você tem que confiar que quem está falando é como se você tivesse tudo feito na sua vida, um emprego, uma casa, uma família, relacionamentos, amizade, tudo está maravilhoso. E Deus fala assim, larga tudo isso aí que eu tenho uma coisa melhor para você. Você tem que confiar na pessoa que está prometendo. Primeiro que ele não fala, vem aqui, veja o que eu vou te oferecer, e se você achar bom, então você larga, senão você volta. Não, Deus não mostrou o que vinha na frente, ele só falou assim, larga tudo, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora, ele coloca um monte de promessas, ele não fala assim, ele dá muita promessa, só que você tem que acreditar que quem deu essas promessas é confiável, Então, essa fé aqui, e a fé quando ele ofereceu Isaac, assim, a fé de Abraão não é fé para... Que comparação que eu posso dar? Não é uma coisa assim, dá R$500 para alguém que eu vou suprir, você não vai sentir falta de nada. Não
não é uma coisa pequena. Não era um passo assim, né? Acredite que eu vou abençoar você, comece a andar comigo. Não, assim, gente, isso aqui era uma coisa muito radical. Então, esse passo não se compara com com as pequenas coisas. Agora, se compara sim com uma decisão radical na sua vida, né? Que é uma coisa. 75. Naquele tempo não, né? Então, essa era a ordem. Quais são as 3 promessas? Versículo 2. Eu vou fazer de você uma grande nação. Primeira. Te abençoarei. Segunda. Engrandecerei o seu nome. Então, ele deu 3 promessas. Se você fizer isso, eu vou fazer aqui. Então, até essa estrutura é tipo aliança. Mas na história de Abraão é muito claro que essa aqui ainda não era aliança, né? A aliança vai ser feita um pouco assim, anos depois. Ok, qual que é a segunda ordem? Aquela que eu falei assim, que às vezes na sua Bíblia não está no imperativo, mas é. Então, não é tu serás uma bênção, mas se tu uma bênção, seja uma bênção. Então, isso é uma ordem. Isso significa que o que Deus estava fazendo com Abraão não era para ele. Não era para ele. É meio decepcionante isso, né? Claro que Deus nos ama, mas Deus não nos salvou só por nós mesmos. Nós fazemos parte de um propósito. Se nós não fomos redimidos, se isso não estiver no nosso coração, se a gente não pensar, eu fui salvo para fazer parte de um propósito de Deus, de salvar muitos outros, de trazer a redenção de Deus para o mundo, se a gente não entender isso, nós não vamos viver a vida cristã. Então, isso aqui é fundamental. Ele falou assim, sai da tua terra, isso vai ser difícil, eu vou fazer muita coisa boa para você, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar, tudo que significa abençoar, né? Eu vou engrandecer o seu nome. Lembra da Torre de Babel, no capítulo anterior? Eles queriam fazer uma torre para fazer um nome para si. Eles queriam fazer um nome para si. Agora Deus está falando, não faça a torre, saia da cidade. Abraão nem cidade construiu e viveu em tendas, mas eu vou engrandecer o seu nome. Né? E Hebreus fala que ele procurava uma cidade que tinha fundamentos e tal. Então, só que aí vem a segunda ordem. Tudo isso é para que eu vou abençoar você, para que você seja uma bênção. Então, se tu uma bênção. Aí, se você for uma bênção, que é a segunda ordem, aí nós temos mais 3 promessas. Eu vou abençoar quem te abençoar. Pronto, já tem uma maneira de abençoar os outros. Porque quem abençoar você vai ser abençoado. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, quer dizer, quem for contra você não vai prosperar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. E essa última parte, que é a grande parte de tudo, que assim é o pico, né? É o ponto mais alto de tudo que ele está falando, e é essa parte, é esse finalzinho do versículo 3, que em Gálatas 3:8 fala assim, esse foi o evangelho que Deus anunciou para Abraão. Paulo disse que o evangelho começou não falando explicitamente que Jesus ia morrer na cruz, claro que era através da morte na cruz que isso ia acontecer, mas o evangelho começou a ser anunciado aqui. Então, esse aqui, número 3, aqui eu coloquei que é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Tá? Então, isso está... então,
Bom, antes de passarmos para a última parte aqui, sobre bênção, essa mesma promessa, vários aspectos dele, mas principalmente essa última parte, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e isso é repetido 5 vezes no livro de Gênesis, uma aqui e mais 4 vezes. Dessas 4 vezes, 2 foram para Abraão. Então, Abraão ouviu essa promessa 3 vezes. Se você quiser anotar, é Gênesis 18, naquele momento que Abraão está falando com Deus sobre Sodoma e Gomorra, né, e Ló e tal. Aí Deus fala assim, né, que será que eu não vou revelar para Abraão, sendo que ele vai ser uma grande nação e todas as nações da terra vão ser abençoadas nele. E a terceira vez em Gênesis 22:18, que foi logo depois que ele ofereceu Isaque, e Isaque, ele não precisou matar Isaque, aí o anjo de Deus falou e repetiu essa promessa. Então, e como eu falei, Deus estava selando, Deus estava confirmando. Essa promessa foi feita aqui, mas existem várias promessas, como eu já falei. Deus não quebra aliança, Deus não quebra promessas. Mas enquanto é uma promessa, enquanto é uma aliança, o homem pode quebrar. Então existem várias promessas na Bíblia que não foram cumpridas porque o homem não correspondeu. Agora, quando Deus chega a esse ponto de aliança e depois de juramento, aí vai acontecer. A descendência pode ser infiel e Deus vai julgar aquela descendência infiel, mas o propósito de Deus para a descendência de Abraão, ele vai manter. Então, é fantástico isso. Aí depois, então, 3 vezes para Abraão. A 4ª vez em Gênesis é Gênesis 26:4, que já foi para o filho de Abraão, já foi para Isaque. 26:4. Ele repete essa promessa para Isaque. E depois em 28:14, ele repete para Jacó. Então, Deus dá essa promessa, fala 3 vezes para Abraão, 1 vez para Isaque e 1 vez para Jacó. Okay? Outra coisa muito interessante, esses 3 versículos que nós acabamos de ler, Gênesis 12, 1-3, tem alguma forma de bênção, abençoar 5 vezes. Parece 5 vezes. Nos 11 capítulos de Gênesis anteriores, aparece 5 vezes também. Então, nesses 3 versículos, já fala a bênção 5 vezes, o mesmo tanto que apareceu em toda a história anterior, né? Então, por isso que a letra D, eu quero só falar um pouquinho sobre a importância dessa palavra bênção, tá? Nós já falamos nesses estudos de Gênesis. Essa palavra bênção é uma palavra que me intriga muito. Assim, a gente é uma daquelas palavras que se tornam muito comum para nós, né? Deus te abençoe, né? Deus me abençoe, por favor, né? A gente usa muito, mas se for definir, a gente sabe que é bom, né? Bênção é uma coisa boa, mas a gente às vezes não sabe muito o que é. Então, aqui na folha mesmo tem algumas coisas assim para ajudar a gente a entender. Então, na letra D, número 1, fala que nós vemos assim que durante esses anos anteriores a Abraão, Deus queria abençoar. A bênção aparece no 1º capítulo de Gênesis, no 2º capítulo de Gênesis, aparece lá, acho que no capítulo 5, mas se referindo à criação ainda. Depois aparece de novo, depois do dilúvio, Deus abençoa Noé. Mas a história que vem depois do pecado tem mais maldição do que bênção, né? Então, por isso que eu falo assim, as maldições sobre a raça humana se multiplicam. Tem muita coisa ruim que aconteceu na raça humana, na história da humanidade, mas Deus é um Deus de bênção. Então, o que é bênção? Numa das outras aulas, num dos outros esboços, você tem anotado, na folha, que bênção eu só vou ler aqui, mas tem
tem em outros lugares, assim, já foi dado isso. Bênção é enriquecer a vida de outra pessoa sem causar prejuízo para aquele que abençoa. Então, quando alguém abençoa, é um jeito de transmitir uma riqueza, um acréscimo, algo muito maravilhoso, mas isso não tira. Quem abençoa não fica pobre porque abençoou, né? Então, isso é uma das coisas que a gente já aprendeu. Mas aqui no número 2, acho que tem algo muito mais completo sobre o que é bênção. Bênção na criação, isso antes de Abraão, né? Bênção, no seu sentido original, era um modo de Deus capacitar a criação a ser fértil, frutífero. Porque quando Deus abençoou os animais, sabe que o primeiro ser vivo a ser abençoado não foi o homem, né? Em Gênesis 1, o primeiro ser vivo não foi nem os animais mamíferos, foram os peixes e as aves, né? Em Gênesis 1, né, o primeiro ser vivo que fala que Deus abençoou foram, né, os que ele criou nas águas e nos ares, os peixes e as aves. Mas depois ele abençoou o homem, né? E sempre quando, né, naquelas primeiras, né, quando ele abençoou Noé, assim, a bênção da criação sempre foi assim, Deus abençoou para que eles cumprissem o propósito de Deus. Então, vocês vão ser férteis, vocês vão multiplicar. Então, ele capacita. Deus não está... Porque a gente fala numa coisa assim, Deus te abençoe. Realmente, não me custa nada falar Deus te abençoe. Eu não estou perdendo nada. Mas a gente fala sem, muitas vezes, transmitir alguma coisa. Quando Deus fala, Ele transmite. Deus não fala vazio para o homem, para os animais, para a criação. Ele não fala, sejam abençoados, tomara que dê certo, né? Não é isso. Ele fala, eu abençoo, eu estou capacitando vocês a cumprir aquilo que eu criei vocês para fazer. Então, ele capacita a criação a ser fértil, frutífera, crescer, florescer, multiplicar-se, propagar-se. E depois, essa última parte aqui, porque o que Deus abençoou anteriormente? Ele abençoou os animais e depois, todas as outras ocasiões que fala de bênção, ele está abençoando o homem. Então, ele abençoa o homem que ele acabou de criar, no capítulo 1. Ele abençoa, no capítulo 5, ele repete, né, a bênção original, e capítulo 9, ele abençoa Noé. Mas tem uma outra menção de bênção, que está no capítulo 2 de Gênesis. O que Deus abençoou no capítulo 2? O 7º dia. Deus abençoou os animais, Deus fez toda a criação, Deus viu que toda a criação era boa, Ele capacitou, Ele transmitiu a capacidade para todos, e depois Ele colocou o sábado. O sábado, Ele abençoa o sábado. Por que Ele abençoa o sábado? Porque o sábado é um dia que você desfruta. Né? Israel mesmo, assim, muitas vezes assim, o sábado era um peso, era assim, tem que parar, tem que descansar, obrigado a parar, olha que coisa ruim. Não, o sábado era para tirar satisfação. Você trabalha a semana inteira e é para você depois desfrutar com a família, você vai desfrutar, e Deus desfrutou de tudo que Ele fez nos 6 dias, Deus desfrutou. O sábado não significa, né, assim, envolve não trabalhar, descansar, mas é muito mais do que descansar, é essa satisfação. Então eu coloquei aqui, né, o modo de Deus capacitar a criação, ser fértil, crescer, multiplicar, e a desfrutar de satisfação e descanso na criação, num relacionamento santo e harmonioso com o Criador. Olha que coisa linda, não é? Eu não inventei isso aqui, né? Foi um livro muito bom que chama A Missão do Povo de Deus, né? O nome dele é Christopher, não sei, tem alguma coisa a ver. Mas assim, ele tem uma revelação muito assim,
Achei maravilhoso assim essa percepção assim do que é a bênção e o que significa. Agora, a bênção de Abraão vai um pouco além. No número 3, só completando, que essa bênção depende de um relacionamento com Deus. Não existe uma bênção, né? Tudo isso que Deus está falando não existe. Você cortou a relação com Deus, você está cortando a fonte da bênção. É como assim, a lâmpada é maravilhosa, mas se não estiver ligada à rede de energia, não vai acontecer nada. Então, toda a criação, né, Deus só não cortou tudo porque Ele tem um plano para restaurar. Mas, na verdade, assim, quando nós estamos cortados de Deus, a fonte não flui, né? Então depende de um relacionamento com Deus, mas é algo que deve ser compartilhado. A bênção não é só para individual, ok? Agora, número 4, a bênção abraâmica é mais do que a bênção da criação. Será que tem jeito de ter mais do que isso que nós falamos? Tem, porque na bênção da criação não tinha acontecido o pecado ainda. Então, agora, essa bênção abraâmica, porque quando Deus abençoou Adão, quando Deus abençoou Noé, ele falou assim, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitar a terra, para levar a imagem de Deus para toda a terra, mas ele não usou essa expressão, ser uma bênção para os outros. Por quê? Porque todos deveriam ter, seria uma coisa a ser compartilhada, mas ainda não existia esse fator de pecado. Então, agora com Abraão, a bênção abraâmica é mais do que a bênção da criação, porque foi designada para combater e vencer o seu oposto, que é a maldição que o próprio Deus trouxe por causa do pecado. Mas, assim, a maldição de Deus só existe por causa do pecado do homem. Então, tudo que nós vimos de ruim nesse primeiro período da história humana, é possível reverter através da bênção abraâmica. Então, esse é o propósito de Deus, esse é o plano, né, que Deus está descortinando, né? Eu não sei, assim, não tem nada a ver, mas eu estou lembrando assim, de uma coisa assim, que acho que faz uns 2 ou 3 anos que o Trump nos Estados Unidos está falando que tem um plano de paz que vai ser o plano do século, né? E ele está falando assim, uma hora eu vou, né? E todo mundo assim, quando que ele vai mostrar, quando que ele vai revelar? E eu li, né? Não sei se a pessoa tinha a informação certa, mas eu li que na semana que vem ele vai desvendar esse plano. Mas assim, eu só assim, todo mundo está com suspense, né? Porque ele está prometendo que, né, todo mundo, assim, ninguém consegue achar uma solução para o Oriente Médio, e cá entre nós ninguém vai achar mesmo, né? Até Jesus voltar não vai ter uma solução. Mas assim, o suspense é que ele tem alguma coisa que vai resolver um impasse impossível, né? Porque não tem acordo entre judeus e árabes, não tem acordo. Mas eu estou lembrando disso assim, porque Deus esperou, e com Abraão ele revelou o plano que vai dar certo, né? Esse plano vai reverter todos os efeitos anteriores. Então, número 5, a bênção da salvação exige uma resposta de obediência pactual, que é de aliança, para que a bênção continue a ser desfrutada. A obediência, faltou uma palavrinha aqui, obediência não é o meio de ganhar ou merecer a bênção. Isso a gente vai desenvolver mais depois, né? Mas é só para entender que Deus chamou Abraão e deu essa promessa para ele. Então, Abraão não fez algo especial para merecer o chamado de Deus. Agora, para a bênção funcionar, como eu falei, ele tem que estar em conexão com Deus. Se não estiver em conexão com Deus, a bênção não vai fluir. Isso que a gente vê em toda a história de Israel e até hoje. Ok? Muito bem. Então, eu espero que vocês sintam muito desejo de continuar vendo o que Deus vai fazer na vida de Abraão, porque realmente é a história, né? É a história que inicia todas as outras. Então,
É algo muito, muito importante. Gente, eu não, se vocês não trouxerem mês que vem, aí eu esqueci de falar do mapa, né? Deixa eu só falar assim, é mais um problema que as pessoas não sabem, então só vou mencionar isso, rapidinho aqui. Aqui você não vê a divisão dos países modernos, mas aí você tem, né, no canto à direita, embaixo, tem ali o Rio Tigre, Eufrates, tudo isso aí é Iraque hoje. Já indo um pouquinho depois do Rio Tigre, um pouco mais à direita, já vai entrar no país Irã, no Irã. Então, esse Ur dos caldeus, muita gente acha, e pode ser, né, que esse Ur dos caldeus seja a terra de Abraão. Por que tem dúvida? Esse lugar, houve uma escavação arqueológica no início do século XX, 1924, uma coisa assim. Fizeram umas escavações, acho que levou vários anos, e foi assim uma descoberta fantástica, porque o lugar ali chamava Ur mesmo, então tem muita possibilidade de ter sido exatamente Ur dos caldeus. Por que tem dúvida? Primeiro, porque na época de Abraão não tinha caldeus nessa região. Aí foi um autor, muito depois, no tempo de Moisés, que foi chamar, né, uma explicação, assim, porque tinha outros lugares que chamavam Ur. Então, como se falar assim, parece que tem uma cidade chamada Paris nos Estados Unidos. Então, para você diferenciar o Paris da França e o Paris dos Estados Unidos, você fala assim, o Paris da França. Então, Ur dos caldeus, para diferenciar. Pode ter sido uma época depois? Pode ser. Mas qual que é a dúvida? Aí sim, tem várias variantes, coisas que a gente não sabe. Eu já expliquei assim, que Deus falou com Abraão para ir para uma terra que ele ia mostrar, dá uma impressão em Hebreus que ele não sabia para onde ele ia, mas aquele texto que eu li para vocês fala assim, que Tera levou seus filhos já com a intenção de ir para Canaã. Então tem várias dúvidas aí. Se você fosse de Ur para Israel, você iria para Arã? Se você fosse de Ur para Canaã, está dando para ver que não tem lógica subir lá em cima? E outra coisa, esse Arã que está aqui, aí onde está Arã aqui no mapa, eu olhei os mapas modernos para tentar ver assim, onde que fica, não dá para saber aqui exatamente se poderia estar na Síria ou no norte do Iraque mesmo. Só que eu vi assim que por outras pesquisas, tem uma cidade que chama Arã, que pode ter sido essa cidade, que fica no sul da Turquia. A Turquia é essa parte que fica mais ao norte. Então, talvez o lugar que eles foram era mais ao norte ainda. Qual que é a possibilidade? Tem cidades também de Ur que ficam mais próximos de Arã. Então, talvez o Ur não era lá no sul, porque nem tinha caldeus naquela época, tinha caldeus nessa região norte. Então, pode ser. Tá? Então, isso aqui são curiosidades, não afeta muita coisa assim, né, da essência da história, mas são dúvidas que os estudiosos têm, a gente não sabe exatamente. Agora, se Abraão saiu e não sabia para onde ele ia, talvez ele foi lá para Arã, e depois Deus falou, sim, vai para Canaã. Então, tem várias possibilidades, nós não sabemos exatamente, mas foram viagens, né? Foi uma grande jornada. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, por essa história. Senhor, te agradecemos por teu plano, que o teu plano realmente vale a pena a gente descobrir mais. Esse plano teu, que o Senhor revelou há 4.000 anos, para começar o plano da redenção, até hoje nós ainda estamos tentando entender, e durante a história nós perdemos grande parte do contexto, do significado, perdemos muita coisa da história que nós fazemos parte.
E com a perda da história, nós perdemos também muito conteúdo daquilo que o Senhor tinha em mente e tem em mente até hoje. Por isso nós pedimos, Senhor, revela-nos cada vez mais. E como Abraão é o pai de todos os que creem, nós realmente queremos aprender. E nós queremos aprender com ele o que é ter fé e como fazer parte do teu plano na nossa geração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.